presidente, nobres vereadores, a imprensa, a população aqui presente, boa tarde a todos. A Comissão de Educação, quando recebeu esse projeto, nós realizamos duas audiências públicas. Uma aconteceu aqui na Câmara Municipal e a outra aconteceu lá no NAPA, tá? E nós podemos observar ali alguns questionamentos, algumas críticas, algumas sugestões, e nós aguardávamos aí uma prorrogação de prazo para a gente analisar alguns materiais que estavam chegando, né? Não houve essa possibilidade por conta do nosso regimento interno, que tem um prazo de 90 dias, e mediante isso nós emitimos um parecer, né? Quero dizer para os senhores que o projeto de lei 23/2015, ele tem como base, como bem disse aqui o nobre vereador Noe Camilo, a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que deu prazo para os municípios prepararem e apresentar os seus planos dentro de um prazo de 1 ano, ok? Esse prazo venceu em junho de 2015, tá? E agora o município de Bragança Paulista apresenta a esta casa esse plano. Também o plano, ele está de acordo com a nossa lei orgânica municipal, o artigo 162 da lei orgânica, está de acordo com a lei 2.921, que é a que cria o Conselho Municipal de Educação, está de acordo com o nosso plano diretor, lá no artigo 37, foi composta uma comissão coordenadora para poder fazer todo esse trabalho, juntamente com uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação. O que nos chamou a atenção foi, como bem também aqui disse o padre Josemildo, foi a participação. Nós falamos muito aqui de construção, de participação democrática, de democracia participativa, e nós estamos falando de um plano municipal que vai transcorrer aí, vai ser executado dentro dos próximos 10 anos, na próxima década. E nós não tivemos uma adesão maciça, né? Ou seja, a adesão para a construção desse plano foi muito pequena. Tanto é que, de 67 unidades escolares, vereador Mário, que nós temos em Bragança Paulista, apenas 13 escolas se colocaram à disposição para participar da construção. Então, de 67, somente 13 participaram. Então, percebemos que houve, sim, algum problema aí na hora da construção. Também as escolas particulares também não participaram, as faculdades, as universidades aqui da cidade também não participaram. Então, a construção, apesar de ter cedido esse espaço, de ter essa abertura para uma construção democrática, de fato, ela não aconteceu. A comissão coordenadora e a equipe técnica desenvolveu, nós lemos todo o material. Esse material ele é composto, são 6 volumes, né, que compõem o Plano Municipal de Educação, que dá um total de mais ou menos 1.600 páginas. Tá? Então, é um material conciso, é um material muito bem elaborado. A gente foi analisar a parte dos diagnósticos, a questão das obras, a questão financeira. Então, essa parte ela foi muito bem elaborada. Então, eu quero aqui parabenizar a comissão coordenadora pelo trabalho. Volto a falar, o que nos deixou um pouco triste foi a participação na construção desse plano. Bom, como eu disse, fizemos 2 audiências, né? Uma outra coisa é que, no tocante aos aspectos financeiros, né, o plano ele é para 10 anos, ele tem metas, tem estratégias. Então, como é que nós vamos alcançar essas metas e essas estratégias sem fazer uma análise do financeiro, né? Se nós temos realmente recurso, e quanto é que vai ser esse recurso? Eu ouvi uma resposta dizendo o seguinte: olha, para isso precisa aumentar a participação do PIB dentro da educação. Mas não é só isso, não devemos só esperar a participação do governo federal, mas nós temos que saber se o governo municipal terá pernas para alcançar essas metas. Isso não ficou demonstrado dentro do plano. Por fim, também existe um site que é o Planejando para a próxima década.
Esse site é do Ministério da Educação, e quando você acessa esse site, ele mostra todos os indicadores, todas as metas, e olhando este site, fazendo consulta nesse site, você verifica que Bragança Paulista já alcançou muitas das metas que estão previstas para os próximos 10 anos. Ou seja, nós estamos muito à frente, mas não é por isso que devemos cruzar os braços. Aí temos bastante desafio pela frente, e nós desejamos sim que esse plano possa ser executado na sua totalidade. Pois não, vereadora? Eu gostaria de complementar a sua fala, vereador, a respeito do acompanhamento desse plano, que através do controle social. Sim. Então, eu penso que os conselhos que estiverem... Ok? Os conselhos que estiverem agregados ao acompanhamento e à fiscalização desse plano, eu acho que eles têm que estar acompanhando fielmente, porque é um documento bastante extenso, existem várias prerrogativas no desenvolvimento dessas políticas públicas, mas o controle social é que vai acompanhar e dar a fidelidade a esse plano, onde possamos aí, nesses 10 anos, ter toda essa fiscalização e acompanhamento. Perfeito. Muito bem, vereadora. E aí, só para finalizar aqui, eu percebi, fazendo uma análise dos números, tá, que ao longo de 10 anos, ou seja, comparando de 2005 até agora, nós tivemos sim uma redução do número de alunos nas escolas estaduais e nas escolas municipais. Apesar de ter uma redução do número de alunos, apesar de ter uma redução, nós percebemos também que houve um acréscimo muito grande, significativo, de profissionais na área da educação. Então, veja, diminuiu o número de alunos, mas aumentou o número de profissionais dentro da educação. E, por fim, que me chamou bastante atenção, em 2010, nós gastávamos, o município gastava com transporte escolar 4.500.000 em 2010. Atualmente, nós gastamos 9 milhões, tem gente ouvindo som aí, então, 9.600.000. Quer dizer, houve nesse período aí um acréscimo de 116% no gasto com transporte escolar. Isso depois a comissão vai avaliar direitinho para saber por que desse aumento, uma vez que houve redução no número de alunos. São essas minhas falas e eu vou sim votar favorável a esse projeto.